Olá a todos, muito bom dia. Esse é seu Morning Call desta quinta-feira, 22 de dezembro. Nos destaques do dia, o índice de confiança do consumidor dos Estados Unidos atingiu em dezembro o patamar mais elevado em 8 meses. No Brasil, o Congresso promulgou ontem à noite a PEC da transição. De olho nos mercados, o principal índice da Bolsa Brasileira encerrou o pregão desta quarta-feira com uma alta de 0,53% aos 107.433 pontos, enquanto o dólar subiu 0,07% frente ao real, encerrando o pregão aos R$ 5,20. As taxas futuras de juros fecharam em leve queda com a aprovação do texto base da PEC da transição, em segundo turno pela Câmara. Os agentes financeiros seguem monitorando o noticiário vindo de Brasília e aguardam os novos ministros da área econômica, que podem ser divulgados nesta semana pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Desde janeiro de 2024 foi para 13,75%, desde janeiro de 2025 encerrou em 13,25%, desde janeiro de 2027 fechou em 13,10%, desde janeiro de 2029 foi para 13,08%. Mercados globais amanhecem sem movimentos expressivos após fecharem no positivo nesta quarta-feira, com uma retomada acima do esperado na confiança do consumidor americano. Dados apontaram que o índice de confiança do consumidor atingiu 108,3 pontos, seu patamar mais alto dos últimos 8 anos, superando as estimativas de 101 pontos do consenso. O aumento na confiança também veio acompanhado de uma redução na expectativa de inflação dos consumidores para 6,7% neste mês, o valor mais baixo desde setembro de 2021, fortalecendo a narrativa de que a inflação segue desacelerando no país. Na Europa, o PIB do Reino Unido contraiu 0,3% trimestre contra trimestre, levemente abaixo das estimativas do consenso de uma queda de 0,2%. Economistas seguem projetando uma nova contração do PIB britânico para o próximo trimestre, o que colocaria a região em uma recessão técnica. Na China, o índice encerra em alta após o país sinalizar mais medidas pró-crescimento para estabilizar a economia em meio às esperanças de reabertura, e o Banco Central prometeu novas medidas para neutralizar os riscos do setor imobiliário. Além disso, um alívio nas tensões geopolíticas também contribuiu para um tom mais positivo dos investidores na região. A China disse que está disposta a negociar com a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia e sinalizou que está pronta para melhorar os laços com a Austrália após uma disputa comercial amarga dos últimos 2 anos. Ainda sobre a atividade econômica dos Estados Unidos, as vendas de moradias existentes despencaram 7,7% em novembro ante outubro, chegando a 4,09 milhões de unidades, com base em dados anualizados e dessazonalizados. Com exceção à queda observada durante a primeira onda da pandemia do Covid-19, a leitura de novembro representou o nível mais baixo desde novembro de 2010. As vendas residenciais recuaram em todas as regiões acompanhadas. Houve queda de 35,4% entre janeiro e novembro de 2022, em comparação ao período de 2021. Em média, os preços das moradias permaneceram cerca de 37% acima dos níveis pré-pandêmicos. Por sua vez, a taxa média de juros das hipotecas de 30 anos chegou a superar 7% há alguns meses, o maior patamar desde 2002. No Brasil, o Senado validou em 2 turnos as mudanças que foram promovidas pela Câmara dos Deputados na terça-feira. A versão final prevê a elevação do teto de gastos em 145 bilhões somente no exercício de 2023, além de liberar investimentos em até 23 bilhões decorrentes de receitas extraordinárias, ou seja, custo fiscal total de até 168 bilhões. Apesar de avaliarmos as mudanças na PEC como positivas, o impacto fiscal ainda é bastante elevado. Ademais, acreditamos que o aumento de despesas majoritariamente obrigatórias será permanente e, neste sentido, não vemos efeitos econômicos significativos da alteração do prazo de vigência da emenda constitucional de 2 anos para 1 ano. Em entrevista sobre as aprovações da PEC, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que pretende enviar ao Congresso um projeto de lei complementar com um novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos, ainda no primeiro semestre do ano que vem. Na última etapa de tramitação na Câmara dos Deputados, o novo governo foi capaz de derrubar um destaque do Partido Novo, que exigia a emenda à Constituição ao envio de novo arcabouço fiscal. Nesta quinta-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deverá anunciar 18 ministros em pronunciamento oficial. Além disso, o Congresso tentará votar o projeto de lei orçamentária para 2023. Na agenda econômica desta quinta-feira, destaque para a divulgação de outros indicadores de atividade nos Estados Unidos, como o Índice de Atividade Nacional do Fed de Chicago, indicadores antecedentes referentes a novembro, pedidos de seguro-desemprego na semana encerrada em 17 de dezembro e resultados do PIB do terceiro trimestre. Terceira e última leitura, com expectativa de taxa de variação de 2,9% em termos anualizados. Essas são as principais notícias. Desejamos a todos um bom dia e bons investimentos.